Ingressar na universidade é o sonho de todo jovem. Para eles, uma nova fase se inicia, e com ela, o desejo de ser melhor, de superar a si mesmo e as expectativas que foram criadas ao ingressar na universidade. A partir das suas expectativas, são criadas e cultivadas esperanças, e nessa esperança são embalados sonhos, que nem sempre condizem com a dura realidade do cotidiano. Diante disso, sentimentos de decepção e incapacidade podem se tornar predominantes, desencadeando sintomas e sinais emocionalmente negativos. Dentro do contexto universitário, esses tipos de sentimentos apresentam-se elevados, o que pode resultar em altos níveis de estresse e parece estar associado com a ideação suicida. Nesse contexto, parece ser importante definir estratégias que reduzam ou que auxiliem os estudantes a lidar melhor com as exigências associadas à vida universitária. A depressão em universitários tem causa multifatorial, como cobranças de familiares, relacionamento entre os colegas, exigências do curso, perspectivas em relação ao futuro. Contudo, ainda é preciso compreender o papel da universidade para reduzir a incidência de sintomas depressivos entre esses estudantes, surgindo questionamentos do tipo: o que a universidade poderia fazer para minimizar os níveis de estresse e depressão dos alunos? A depressão é um transtorno de humor, né? Em crianças e adolescentes, você talvez não tenha aquele padrão da pessoa que fica muito passiva e chorando. No adulto jovem, né, a depressão, ela tem dois sintomas que são cardinais, que são a depressão, que é uma queda do humor muito acentuada, e a anedonia, que é o desprazer pelas coisas que a pessoa gostava de fazer anteriormente. A gente percebe que tem vários fatores juntos, né? Nunca é uma causa só, quando a gente fala do sofrimento psíquico. Então a gente tem uma cultura de alta performance em que cada vez mais se exigem que as pessoas tenham um bom desempenho, e não só um bom desempenho, mas tenham um melhor desempenho. Então existe uma cultura, isso desde muito novos, né? Essa geração que está chegando na universidade, ela foi estimulada desde muito novo a se destacar. Eu sempre costumo dizer nas minhas aulas assim, quando você tiver dúvida do que é tristeza e o que é depressão, a tristeza ela não impede de fazer nada. Se você tem uma tristeza que lhe impede de fazer qualquer coisa, ela já virou depressão. E aí você tem outros sintomas que podem ser a insônia, que é mais comum, a hipersônia, a sonolência excessiva. O paciente dorme muito, mas ele não se sente com aquele sono reparador, né? Você pode ter uma perda do apetite, que é mais comum, mas você pode também ter depressão com aumento de apetite, né? Você tem dores musculares, né, que é muito comum, tensão muscular, principalmente nessa região cérvico-braquial, né? Então você tem muito isso. Você tem dificuldades de concentração, da manutenção da atenção em alguma coisa. A pessoa tenta ler algo, às vezes ela vai ler uma reportagem boba, nada que seja interessante. Quando ela chega no final da página, ela esquece o que está ali em cima, ela tem que reler. E para quem tem que estudar, às vezes o aluno diz: olha, eu tenho que estudar 3, 4 vezes a mesma página para poder aprender. Os professores eles já vivem num contexto de muita pressão também, né? Pressão por resultados e muitas vezes não tem tempo, inclusive, para acolher, né, esses alunos, porque eles precisam exigir diante desse mercado aí tão difícil de ser atingido. Temos esse fator aí de que a responsabilidade não é só dele, mas eu entendo que existe uma corresponsabilidade de toda a sociedade. E para que se chegue realmente a um atendimento voltado para a saúde mental, muitas vezes esses profissionais que estão próximos são os que primeiro podem perceber. Então, por isso a importância deles serem sim treinados. Muitos deles nunca tiveram nenhum estudo voltado para
para essa área de saúde mental, mas tem uma sensibilidade, né? Aquele professor que chega junto, que os alunos se sentem confortáveis, e isso por si só já é bastante preventivo. Acho de extrema importância um profissional de psicologia para estar dando esse suporte, esse apoio nesse momento aí inicial e, né, ao longo também do decorrer da graduação. Levando em consideração que quando o aluno, né, entra, né, na universidade, o ambiente acadêmico é bem diferente do que ele vem vivendo, né, toda a vida durante, né, a escola. O aluno chega, né, o ambiente acadêmico é diferente do que ele vinha vivendo na escola, às vezes vem de uma cidade, né, que não é a cidade, né, tá vindo de outra cidade que não é a cidade de origem dele, né, então assim, se adaptando a uma nova cidade, um novo ambiente a qual ele vai estudar. Que o jovem hoje ingressa ainda mais jovem na universidade, né, então assim, é um bombardeio de informações, né, em cima desses jovens aí o tempo todo e da população no geral, né, esse bombardeio de informações e junto com isso um bombardeio de cobranças também, eu acredito, né. Essa é uma geração que ela está escravizada pela mídia, né? Então hoje o jovem, diferentemente do jovem de antigamente, ele não mais tem o direito de ter desejos. Os desejos são ditados pelo algoritmo do celular ou do computador sem que ele perceba isso, né? E aí, quando ele tem aquele desejo satisfeito, ele se frustra depois de pouco tempo. Não é aquilo, ele vai desejar uma outra coisa, né? É mais nova, mais cara, sei lá, um tipo de novidade que esteja surgindo, né? Ele vai ter esse tipo de comportamento, ou se ele não conseguir isso, o pai não vai poder dar o game que ele quer, o pai não vai poder dar o iPhone que ele quer, o celular que ele quer de última geração, ou o tênis, e ele se frustra, então ele busca essa saída, né? É uma conjuntura de fatores, né? Talvez uma geração de pais que tenham sofrido repressão e que não quiseram deixar os filhos sofrerem, então se antecipam, então sempre resolvendo tudo para esses filhos, e quando a vida cobra, esses filhos não sabem resolver nada sozinhos, né? Então cria-se uma dependência emocional, são jovens que têm essa dependência muito grande, né? E eu acho que esses são fatores que também levam a essa alta incidência de depressão e de suicídio em jovens, né? Então, vinculado ao estresse, temos sintomatologias depressivas, nós temos sintomas de ansiedade e nós temos uma rede neural aí, né, vias nervosas que comungam sinapses, onde veiculam informações de dor, de tensão muscular. E tem se visto na população universitária, vamos dizer assim, tanto de estudantes, mas dos docentes também, uma maior incidência, uma associação entre esse estresse, esses sintomas de depressão, de ansiedade, com musculatura tensa, principalmente do eixo central, na coluna cervical, principalmente na coluna vertebral, principalmente região cervical, região lombar. Não se deve tentar tratar e não se deve tentar explicar essa dor pelo modelo biomédico tradicional, até porque ela não transcorre com base nos processos somáticos e neuropáticos comuns, porque os processos modulatórios dela estão alterados. Então, essa dor, ela precisa ser entendida dentro de um modelo biopsicossocial, e esse estudante universitário, ele tem que ser compreendido dentro desse modelo biopsicossocial e entendido dentro de um contexto que vai muito além da academia, porque esse estudante ele tem uma história pregressa que vai fazer com que ele desague dentro dessa universidade, trazendo toda essa carga anterior e mudando completamente a sua vida sob uma situação de estresse
que vai fazer com que ele talvez não consiga administrar. A depressão, como todas as doenças psiquiátricas, ela é uma doença do cérebro. Ela tem um componente físico, tá? Esse componente físico ele é modulado pelos neurotransmissores cerebrais, principalmente serotonina, noradrenalina e a dopamina, tá certo? Então o que acontece? Você precisa usar as medicações antidepressivas e precisa usar por um longo tempo. Ele tem uma janela terapêutica, quer dizer, ele demora a dar resposta em 4, 6 a 8 semanas ou mais, né? E é preciso que você mantenha isso mesmo depois que há uma remissão da sintomatologia. Existe um tempo que você deve manter. Uma outra coisa que as pessoas têm muito é achar que a medicação que trata a depressão ela vai criar dependência. Não, ela não tem risco de dependência. Ela é daquela série das taxas vermelhas e que não tem risco de criar nenhum tipo de dependência, né? Então, o grande risco de você ter depressão é justamente você não se tratar. O equilíbrio fica sendo a chave do negócio quando a gente pensa que ele vai conseguir por mais tempo manter aquele rendimento. É que nem um atleta, a gente não pode querer que ele de cara ele comece a fazer uma atividade física de longa duração sem intervalo de descanso. Então a probabilidade do organismo não dar conta é enorme. Então é essencial esse tipo de atividade para que mantenha-se a saúde mental, inclusive para se concentrar na hora do estudo. As pessoas pensam, nossa, eu estou perdendo tempo, muito pelo contrário. Então, é amplamente discutido e abordado na literatura a respeito dos benefícios que o exercício promove no bem-estar físico, né? E recentemente vem ganhando muita adesão também a questão do exercício voltado para os benefícios em relação à saúde mental, né? Então, o que é amplamente discutido é que há uma relação inversa entre o nível de exercício físico e distúrbios ou transtornos depressivos. Ou seja, quanto maior o nível de exercício, menor o índice de transtornos voltados para mentais, como a depressão. O exercício e o esporte é uma ferramenta de contrapor esses efeitos voltados para a depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o estresse atinge 90% da população mundial. Só no Brasil, 70% da população sofre desse mal, dos quais 30% apresentam níveis elevados de estresse. O estresse pode ser manifestado em qualquer atividade que provoque excitação emocional, que seja capaz de modificar o estado de equilíbrio mental. A condição de estresse pode resultar em adaptações positivas, como, por exemplo, despertar a criatividade, mas também pode gerar, quando em excesso, depreciação da capacidade de se adaptar, causando exaustão. No contexto do universitário, o estresse está associado às exigências do resultado imediato e perfeito, que poderá definir sua capacidade de atuação profissional, sendo estes desencadeadores do estresse que o correlaciona com a alta incidência de depressão em universitários. Eu venho de escola pública, né? E a escola em que eu estudei, eu não me sentia pressionada. Então eu já entrei esperando ser pressionada, mas eu achei que eu daria conta. Hoje eu não acho muito que eu dou conta não, mas a gente continua. E acaba que a gente vive só para a faculdade. E é exatamente essa sensação que eu tenho, de viver só para a faculdade. Quando você gosta, você acaba seguindo, apesar do estresse, dos acontecimentos que acontecem na faculdade e tudo mais. Você sabe que vai valer a pena no futuro. Então, você continua, apesar de tudo que possa acontecer. E por ter ingressado novamente na faculdade, eu sei que é um local de muito estresse. Você está lá em constante estresse, provas, trabalhos, seminários, etc. E acaba que, para mim e o restante do pessoal, é como se fosse uma válvula de escape. Pelo fato de eu ter iniciado a vida na faculdade morando aqui em Petrolina sozinha, então foi justamente nessa época onde eu pensei em desistir.
pela questão da adaptação, né, assim, de sentir saudade de casa e tal. Muita gente vai se formar. Eu sei que muita gente não vai desistir. Vão desistir pessoas, mas muita gente vai se formar. Só que eu sei que muita gente também não vai querer seguir a profissão. Tá aqui só porque não quer perder tempo e quer fazer alguma coisa para não enlouquecer. Por causa que a gente sai do ensino médio e fica sem saber o que fazer na nossa vida. Na tentativa de reduzir o estresse e possíveis sofrimentos relacionados à vida acadêmica, podem ser adotadas algumas estratégias, dentre elas a prática de atividade física dentro das universidades ou estratégias para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem. O projeto atende não só o pessoal da faculdade, mas sim os funcionários da faculdade, os alunos e a sociedade. Eu, como monitor do projeto, eu vejo que é algo que cresce muito. Você vê assim a empolgação não só do pessoal que já treinava, mas assim, o que me deixa mais feliz é saber que o pessoal que ingressou, os novatos que conheceram o jiu-jitsu apresentado no projeto, você vê assim o desempenho deles não só nas aulas de jiu-jitsu, mas na sala de aula. Você chega na sala, você vê que o pessoal que participa dos treinos, você vê assim, até no semblante deles, alegria. Eu percebo muito quando o aluno é muito discrepante em relação ao que ele desempenha, por exemplo, numa prática, o que ele vai na prova. Então, o que está acontecendo com esse menino? Ele não está conseguindo estudar, o que está acontecendo com ele? Está tendo problema em casa? Eu geralmente pergunto. Eu vi que existia um abismo, entre o que a gente aprende na universidade e o que a gente coloca em prática. E aí, nessa linha de raciocínio, eu fui tentando estimular os alunos cada vez mais a pegar o conteúdo da aula e tentar aplicar na prática. Pode ser um problema que ele esteja passando, pode ser também um problema no sistema de avaliação que está sendo implementado. Às vezes o aluno, a gente tem formas sensoriais diferentes, tem aluno que é mais auditivo, tem aluno que é mais visual, mais sinestésico, e às vezes aquele método não é a melhor forma de avaliar. Então, o que é que nós temos hoje como possibilidades de auxílio a esse professor aprendente e esse aluno aprendente? As metodologias ativas, não é? Que é uma forma que exige do aluno muito mais do que apenas ser um observador da palestra do professor, não é? Muito mais um telespectador da aula expositiva, mas é um aluno que vem para a sala de aula e ele tem um exercício prático que vai fazendo que ele pense o que ele está fazendo de fato. Ou seja, toda a aula tem um espaço próprio da prática. Porque o que eu vejo hoje é que um aluno, um estudante, ele só vai ter motivação para estudar uma disciplina quando ele consegue aplicar aquilo. E é muito difícil você pegar algumas disciplinas, como bioestatística e metodologia, e você aplicar isso na prática profissional. É importante o professor, o docente, ele começar a estimular logo nos primeiros períodos. E uma coisa que eu percebo muito dos estudantes, quando eles acabam chegando no primeiro período, segundo período, é ainda alguns, ou até posso falar a maioria, ainda tem um pouco de imaturidade, pode ser devido a uma transição do ensino médio para a universidade. Eu incluo na disciplina conteúdos extras, por exemplo, organização de tempo, técnicas de como estudar. E aí eu começo também a fazer essas reflexões de o que é importante, por que é importante eles se dedicarem mais à universidade. Para nós entendermos o espaço da sala de aula da universidade hoje, precisamos entender que sujeitos povoam esses espaços. Nós temos alunos universitários que estão no final da sua adolescência, são ainda adolescentes. Nós temos professores que se formaram há 20, 30, 40 anos atrás, aqui nós temos na UTEP professores que se formaram há 40 anos atrás,
uma escola de formação de professores que é uma outra formatação, um outro espaço acadêmico. Muitos dos alunos, por conta dessa questão do professor trabalhar isolado, eles ficam sobrecarregados porque cada professor acha que a sua disciplina é a melhor e a mais importante. Então são muitos trabalhos, são muitos artigos para ler, né? Muitas provas para fazer, e aí eles não têm tempo para lazer, para esportes, para família, né? A gente está aqui numa região em que os alunos geralmente vêm do interior, então ficam muito tempo sem ver a família. Uma outra coisa que acho que não só, né, os estudantes também têm que refletir, também os docentes e a própria universidade. Porque eu comparo a universidade como um navio transatlântico. E aí o que acontece? O mundo ele está mudando muito rápido. E aí quando a universidade ela percebe que tem que mudar a direção, seja ela de ensinar conceitos novos, conteúdos novos, para ela virar, imagina um transatlântico virando, ela vai demorar muito. E isso acaba, né, quando uma universidade, um curso, seja de fisioterapia, seja de nutrição, qualquer curso, ele começa a promover essas mudanças para a formação do discente, né, do futuro profissional. O que acaba acontecendo? Essas mudanças, elas ocorrem, mas de forma tardia. E aí, novamente, já virou uma nova forma de trabalho profissional e a universidade acaba ficando para trás. Então, eu acredito que não só os discentes, né, os estudantes, como os docentes, como a própria universidade, ela também deve mudar. Em todo o Brasil, a preocupação com a saúde mental na universidade vem crescendo. Esse debate ganhou força quando as notícias de suicídios cometidos por universitários ganharam os noticiários. Esse cenário despertou o meu interesse e é com ele que estou às portas de finalizar o meu mestrado. Após os resultados obtidos no meu estudo, buscando uma forma de conscientizar toda a comunidade acadêmica a respeito das possibilidades de sofrimento desses estudantes, optei por elaborar esse vídeo. Aqui deixo meu agradecimento a todos os envolvidos e finalizo com a seguinte frase: a educação abre portas da mente que jamais serão fechadas.